Meus amigos, estamos cada vez mais próximos do maior espetáculo esportivo do planeta, o Super Bowl. E vocês já devem ter reparado nisso daqui, né? Meus amigos, meus grandes amigos da fanática Sport Nation fizeram camisetas especiais dos dois times que estão na grande final, e nesse estilo maravilhoso deles, né, cara? Eles não podem usar os logos e tudo mais por direitos da NFL, mas aí eles pegam os elementos do time e fazem uma arte maravilhosa. Então tem essa daqui do Rams e tem dos Bengals também. Inclusive eu falei, André, que é o meu amigo lá da Fanática, eu vou comprar essa de tão linda que é a dos Bengals, que eu quero que vocês vejam até o Super Bowl, tomara, se o correio entregar. Mas, cara, olha que camisa linda essa dos Rams. Então eu convido vocês pra ir lá na Fanática Sport Nation, conhecer as estampas, uma mais linda que a outra. Eu tenho certeza que tem a do seu time do coração. E aí você usa o cupom GOLINSPORTS pra ganhar aquele desconto, tá bom? Gretão, roda a vinheta pra gente falar os 5 elementos mais importantes e que podem definir o duelo entre Bengals e Rams no Super Bowl 56. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports, meus amigos. Olha, a gente sabe que o Los Angeles Rams tem uma vantagem nessa partida. Foi melhor na temporada, tem um time mais estruturado, mais experiente também. Não é à toa que é favorito nas casas de apostas, mas eu não acho que é nem de longe o maior favoritismo que já tivemos num Super Bowl. E quando essas coisas já aconteceram, a gente já viu o contrário também. Mas hoje eu não quero falar o que os Bengals precisam fazer para ganhar o Super Bowl. Não é isso. A ideia é 5 elementos dessa partida que podem ser chave no duelo, que podem definir essa partida, esse Super Bowl 56, improvável, porém inesquecível, eu tenho certeza. Mais uma vez convido todos vocês para assistir na Rede TV, onde eu vou estar orgulhosamente comentando ao lado de Marcelo Duol, um narrador absolutamente fantástico. Hashtag Super Bowl na Rede TV, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com o óbvio, tá? A linha ofensiva do Joe Burrow. Então eu tô muito curioso para ver como é que vai ser isso. O pass rush dos Rams, ou seja, o ataque ao quarterback que a defesa dos Rams tem, linha defensiva e os seus linebackers externos quando ataca o quarterback, quando pressiona o quarterback, é o melhor da NFL nessa temporada. Os Bengals, protegendo esse pass rush, são o número 30. E a gente viu isso contra o Tennessee Titans, e que Joe Burrow foi sacado 9 vezes. Mas, Golin, os Titans não estão no Super Bowl. Os Bengals estão. Exatamente. Isso é um fator chave, que eu acho que contra os Titans não foi tão relevante, porque a bola depois era devolvida pro Ryan Tannehill. Aqui vai ser devolvida para Matthew Stafford. Então, eu acho que isso pode ser muito importante. Porém, apesar de Joe Burrow ser o primeiro quarterback na história da liga que chegou no Super Bowl tendo mais de 50 sacks tomados, eles enfrentaram os Chiefs na final de conferência e apesar de terem tido 16 pressões, o Burrow foi sacado uma vez. Então, o Burrow melhorando em escapar no pocket, escalar o pocket também. E essa linha ofensiva pode não ser a mais brilhante da NFL, mas ela tá evoluindo, cara. Então, eu acho que a linha ofensiva dos Bengals é um fator muito importante. Meu palpite, Aaron Donald sai aí com 2 sacks e meio, no mínimo, tá? Mas ainda assim, esse fator pode definir muita coisa. Porque, cara, se a defesa dos Bengals fizer o impossível de parar os Rams numa campanha de 6 minutos, segurar pra field goal, e aí o Burrow leva um sack e aí vira um 3 and out, esse jogo vai ser bem difícil. E aí vamos pro segundo elemento. Se tivermos o ataque dos Bengals em destaque aqui com a linha ofensiva, eu quero destacar Matthew Stafford. Eu adoro o Matthew Stafford, eu gosto muito. Tem gente até que acha que eu gosto demais. Golin, o cara não é bom assim. Eu acho que ele é, eu gosto muito. Primeira escolha geral em 2009, ficou 12 anos numa franquia em que nunca conseguiu tirar muito dele, que foi o Detroit Lions, mesmo tendo caras como Calvin Johnson, um dos melhores wide receivers da história da NFL. Primeiro ano nesse Los Angeles Rams galáctico, com jogadores excelentes, e estão no Super Bowl. Porém, em vários jogos nessa temporada, vimos Matthew Stafford querer muito entregar o jogo e entregar a paçoca. Então a gente viu no jogo contra Baltimore, na penúltima semana de temporada regular, que ganharam por 20-19, 2 interceptações do Stafford. A gente viu no último jogo de temporada regular contra os 49ers, que levou os 49ers pra prorrogação, desculpa. O jogo foi pra prorrogação, mas pra pós-temporada, depois dos Rams estarem ganhando de 17-0, 2 interceptações novamente. E aí, chegou nos playoffs
E o Matthew Stafford não foi assim. Uma vitória excelente contra a Arizona por 34-11, e aí contra Tampa Bay, um jogo perfeito, em que você consegue fazer 27-3, e aí os Buccaneers conseguem empatar e quase virar o jogo. De novo, Matthew Stafford não teve interceptações, os turnovers que aconteceram na partida foi fumble e tudo mais, mas é isso que me preocupa no Matthew Stafford, dá uma entregada quando você tá no domínio do jogo. Foi interceptado na final de conferência contra os 49ers, e aí também preocupou um pouquinho na vitória de 20-17. Ainda assim, acho o Matthew Stafford muito interessante, mas eu acho que essas entregadas dele podem ferrar esse jogo aí. Terceiro elemento, jogo corrido do Cincinnati Bengals. É sempre importante você correr bem com a bola. Pô, Golim, os Bengals têm o Ja'Marr Chase, o T. Higgins, o Tyler Boyd, nosso famoso Anito, CJ Uzomah se precisar. Por que é tão importante o jogo corrido? Porque é sempre importante o jogo corrido. E num jogo como esse, em que a linha ofensiva dos Bengals é colocada em xeque e a linha defensiva dos Rams é tão poderosa, esse jogo poderia... Olha, eu vou falar pra vocês, cara, se os Bengals brincarem ali um pouco de correr com a bola e isso der certo, pô, uma corrida de 8, aí uma corrida de 12 jardas, e aí, caraca, os Bengals estão podendo correr com a bola, eu aposto meu dinheiro nos Bengals, cara, porque é muito importante isso, porque eu vi a defesa dos Bengals evoluir e eu acho que ela vai ter momentos de conseguir segurar o ataque dos Rams. E aí, Bengals correndo com a bola possibilita o play action e possibilita corridas, passes recebidos pelo running back também, jogadas diferentes, eu acho que isso é muito importante. E leva pro quarto elemento aí também. Um forte jogo corrido dos Bengals coloca eles numa vantagem muito grande num dos principais duelos dessa partida, que é o duelo Jalen Ramsey contra Ja'Marr Chase. É o duelo, um dos melhores corners da liga, que é o Jalen Ramsey, contra um dos melhores wide receivers da liga, que é o Ja'Marr Chase. Se fosse o meu time no Super Bowl, o meu New England Patriots, eu não falaria disso aqui, porque a gente poderia ter o J.C. Jackson, ou até na época o Stephon Gilmore, e eles não colocaram, o Bill Belichick não colocaria ele no wide receiver 1, colocaria no wide receiver 2, porque ele gosta de fazer essas coisas. Eu não acho que isso vai acontecer nesse Super Bowl, eu acho que é Ramsey contra Ja'Marr Chase, é o melhor contra o melhor e apenas isso. E a gente já viu o Jalen Ramsey ser um pouquinho queimado em alguns momentos aqui nesses playoffs, mas ganharam todos os jogos. Então a gente viu o último passe da carreira de Tom Brady ser pro Mike Evans quando ele deu uma queimada agressiva no Jalen Ramsey. A gente viu um pouquinho disso contra os Niners também. Então, eu tô curioso, eu tô muito curioso, porque é o Ja'Marr Chase. Então eu acho que o Jalen Ramsey vai ter que dar tudo aqui pra vencer o Chase. E mais uma vez eu digo, um bom jogo corrido dos Bengals pode mudar essa parada bastante, tá bom? Quinto elemento, esse um pouco mais abstrato, mas eu acho que também é muito importante. Existe um traço, uma característica em jogadores da NFL que tem o nome em inglês de clutchness, que aqui a gente poderia traduzir como decisividade. É a habilidade do jogador ser decisivo quanto mais precisa. Joe Burrow, depois de 6 sacks, depois de Aaron Donald estar sendo o MVP da partida no melhor estilo Super Bowl 50, o time perdendo por 7 pontos, o que ele vai fazer na última campanha? Matthew Stafford é um cara que já me preocupou nesse sentido de clutchness, de decisão, né? Mas ainda assim é o cara que conseguiu ganhar do Tom Brady quando o Tom Brady estava fazendo uma virada histórica. Então, e eu acho que nesse jogo tem um recorde de jogadores que podem ser decisivos. Tô falando sério, cara, é meio óbvio apostar em Joe Burrow ou Matthew Stafford pra MVP, caso tenha vitória, mas olha isso, né? Tem, na defesa dos Rams, Jalen Ramsey, mas tem Aaron Donald, tem Von Miller e outros jogadores excelentes. No ataque pode ser Matthew Stafford, mas pode ser Cooper Kupp, como pode ser Odell Beckham Jr., um cara que vai dar tudo por isso aí também. E nos Bengals eu nem preciso falar, todos esses caras de ataque que eu já falei, até um Joe Mixon eu não duvido tanto assim. E na defesa, cara, vê um Jesse Bates, vê um Trey Hendrickson, imagina o cara consegue fazer uma pressão absurda no Matthew Stafford. Então, pra mim, linha ofensiva do Joe Burrow, o Matthew Stafford não entregar as bolas, jogo corrido dos Bengals, o duelo Ramsey contra Chase e o fator de clutchness, decisão de alguns jogadores ali, vão mudar esse jogo completamente. Domingo, 13 de fevereiro, a partir das 7 da noite, já estaremos ao vivo na Rede TV com a cobertura do maior espetáculo esportivo do mundo, o Super Bowl 56. Um jogo maravilhoso, um show maravilhoso e
uma experiência incrível. Aguardo vocês lá, mas fiquem ligados porque até lá ainda tem muito vídeo, cara. Um grande abraço. Fui!